Salve, salve, Eduardo Ribas na voz. Hoje a gente está aqui em mais uma edição do podcast do Perhaps e hoje um tema mais polêmico, digamos assim. A gente vai debater sobre opiniões impopulares no rap. E aí, pensando nesse assunto, a gente juntou um time da hora aí para trocar ideia e eu vou apresentar primeiro os dois, depois eu falo um pouquinho mais sobre o assunto e de onde surgiu a ideia. Primeiro, vou chamar aqui o cara que eu acho que até combina mais com o assunto, que é o Felipe Mascari. Quero que você fale um pouquinho sobre o seu trabalho e por que você acha que você combina tanto com o assunto. Firmeza? Edu, tá tranquilo? Da hora. Mano, primeiro pra quem não me conhece, eu sou Felipe Mascari, jornalista e um dos fundadores e apresentador do canal Rap TV do YouTube. Pra quem não conhece, dá um confere lá depois. E acredito que eu fui chamado para essa missão por causa da minha língua ácida, assim, digamos assim, sobre alguns assuntos do hip hop. Acho que às vezes falta um pouco de papo na língua pra mim, então acho que é justo esse convite. Tá certo, tá certo. Bom, e à minha esquerda aqui, a gente tem uma pessoa que é um pouquinho mais moderada, mas também tem suas opiniões quentes, que é o Paulo Silva, do Podcast Mano, e também parceiro nosso aqui do Perhaps. Vocês não sabem, mas nos bastidores o Paulo faz o Perhaps acontecer, tá ligado? Então, Paulo, o que você acha que a gente trouxe você? E fala também aí um pouquinho sobre o seu trabalho no Podcast Mano. Da hora, mano. Não, é louco pensar nisso, né? Que a gente já tá trabalhando. Eu tô no Perhaps, acho que já tá uns 6 meses por aí. E aí o Edu me chama pra pauta que é pra eu ser cancelado. Então faz bastante sentido, né? Tenho tentado desenvolver um trabalho aí com rap, mas chega esse momento vai chegar pra todos. Trabalho com podcast, mano, já tem 3 anos, a gente já tá indo pro 3º ano aí com o Podcast Mano. O Edu me convidou pra ajudar nessa missão aqui do Perhaps, né? Do podcast. Então, lá a gente faz uns comentários ácidos de vez em quando também, mas eu acho que hoje vai ser um pouco mais. Vamos ver o que vai vir por aí. Pois é, vamos ver. E aí a ideia desse podcast, ela surgiu com uma série de tweets que foi o Ronald, né? O Ronald Rios começou a tweetar, né, no final do ano passado, algumas opiniões impopulares do rap. A gente ficou lá só na moita acompanhando, né? Algumas pessoas se engajaram na conversa, outras não. E aí, trocando uma ideia aqui com o Paulo, a gente pensou, pô, tá aí uma pauta legal pra gente guardar, afinal de contas, todos temos opiniões impopulares no rap, né? E acho que a gente só fica sabendo que ela é impopular quando a gente fala em voz alta. E às vezes, estava falando aqui com o Mascari também nos bastidores, a sensação que eu tenho é que o rap tem uma sensibilidade maior ali, talvez, do que outros gêneros em receber críticas, né? É claro que assim, da hora vira aquela crítica construtiva, né? Não chegar detonando. Quando chega detonando, a gente entende, né? Que realmente é pra magoar, né? Mas Mascari, você que já tá há um tempo aí com algumas... Acho que você é muito conhecido também por ser um cara que fala aí o que vem na tua mente e tal. Também. E nisso... Com pouco filtro, né, digamos pouco assim. filtro, né? E aí nisso acho que talvez você acabe tendo muitas opiniões impopulares, né? Você acha que isso tem mais a ver contigo ou mais a ver com rap ou uma mescla da coisa assim, de tipo... Eu acho que são os dois, Edu. Porque, tipo, também eu acho que às vezes, por exemplo, falando sobre mim, né? Falta um pouco desse filtro pra estar falando, infelizmente. Eu acho que, como um amigo já disse, assim, às vezes, por eu estar falando qualquer coisa, e mesmo que tenha, tipo, fundamento, seja uma opinião construtiva, enfim, qualquer coisa, é ácido. E por ser ácido, por estar se posicionando, também vem os embates, né? Também vem as opiniões contrárias e tudo mais. Por eu estar me posicionando muito, sempre vai ter essas contraposições, né? Querendo ou não. Então, acho que é por isso também que tem sempre esses embates e tudo mais, mas eu acho que o rap não tá preparado para ter crítica, não tá. Vou citar um exemplo aqui que aconteceu, não comigo, mas que eu vi, por exemplo, a gente pega... Aconteceu com um amigo. O que aconteceu mesmo, o Rap Sheet, que é uma mídia de rap que faz avaliações sobre discos, eles já fizeram críticas... aí eu não vou entrar no mérito da crítica, mas eles já fizeram críticas sobre discos, sobre trabalhos, e os MCs atacaram essa mídia, os moleques que fizeram e tudo mais. Então, acho que, assim, infelizmente, o ego de muitos artistas não tá nem preparado para estar recebendo crítica,
sendo construtivo ou não, leve ou forte, acho que a galera não tá muito preparada. Entendi. Ô Paulo, a gente estava falando aqui com o Mascari que ele também é jornalista, você vem de uma outra área, advogado e tal, mas você também escreve, você também é um produtor de conteúdo aí que atua nessa cena do rap, né? Você, nesses 3 anos que você tem trabalhado com o podcast Mano, você sente algo nesse sentido, assim, de que é difícil você trazer uma crítica pro rap, o pessoal tem uma dificuldade ali de repente, tentar olhar pelo lado ali de, tá, isso aqui pode ter algum sentido, isso aqui não tem nada a ver, acho que vale a pena rebater mesmo. Como que você enxerga que essa crítica é recebida pelos artistas? Então, antes do podcast Mano, eu tive uma passagem pelo Genius Brasil, né? Que é a comunidade brasileira do Genius. Foi lá que eu comecei a ter contato mais direto com o rap, comecei a ir nos shows e tal. E o Genius Brasil, ele tinha a gente, na época, fazia umas avaliações, umas reviews de álbum e tal. Era bem comum isso. Era reviews compartilhadas, assim. E aí, vou até contar um fato aqui, que não sei se já rolou. Uma vez eu fui num show que rolou em São Paulo. Foi um dos primeiros shows, assim, que eu fui cobrir, fazer foto e tal. E aí tava o pessoal da ceia, tava todo mundo, assim, tá ligado? E aí eu fui no camarote onde eles estavam. E aí eu cheguei lá e tava o Djonga, né? E aí eu fui falar com ele, porque, putz, eu tava muito empolgado que era o Djonga. Na época ele, né, tava no começo, assim, estourando e tal. E aí eu cheguei falando que era do Genius e... eu cheguei falando que era do Genius e ele ficou meio... Ele não me tratou mal, foi super receptivo, assim, mas eu vi que ele ficou com um pé atrás, assim. E eu fiquei meio perdido, né? Tinha acabado de entrar no Genius. E aí, depois de um tempo, eu descobri que, na real, era porque o Genius tinha feito uma avaliação do disco dele, tinha feito uma avaliação bem grande até, só que numa das passagens alguém escreveu que o disco parecia ter referências vazias, e aí ele fez a diss, não pro Genius, mas fez uma música, né, chamada Vazio, e aí eu consegui compreender o tamanho que uma colocação ali, uma que foi mal interpretada talvez por ele, ou talvez ele até esteja correto na interpretação, mas que deixou ele sentido e como isso impacta, né? E aí eu falei, caramba, não sabia, porque eu tinha chegado logo depois de ter escrito, eu falei, como isso era até, não sei, não perigoso, mas assim, como era sensível a esses temas, né? Uhum. De você, eu estando ali na rua, porque a maioria dos meninos do Genius, eles são de outros lugares, e eu estando em São Paulo, era Tava muito mais exposto ali, né? tava mais exposto, então foi um cuidado. Então, tendo essa experiência, e depois o Djonga, em outros momentos, me tratou super bem. Acho que ele não me conheceu também mais como Genius, mas ele sempre me tratou super bem. Não tem, só fazendo essa vírgula. Sim. De qualquer forma, tendo essa experiência, a gente, quando foi fazer o podcast Mano, todo mundo era do Genius também. Todos os meninos do podcast Mano são do Genius. A gente já chegou com essa bagagem, então a gente chega já um pouco mais preparado. Então, quando a gente vai colocar nossa opinião, a gente tenta evitar alguns pontos, assim, né, que a gente sabe que é mais sensível. Então, ao mesmo tempo, a gente sabe que é problemático, a galera leva, assim, muito passional, de uma forma muito passional, porque o álbum acho que tem essa coisa de ser quase um filho, e de ser, né, então, quando você fala mal do álbum, você não sabe qual foi a luta que foi, então, a gente entende esse lado, mas ao mesmo tempo a gente sente, assim, a possibilidade de, né, que a gente deveria conseguir criticar, assim, sei lá, falar alguns pontos, até porque o artista, a gente sabe que o artista pode melhorar. Se a gente critica alguém, é porque a gente sabe que ele tem muito mais pra dar, né? Tem então, uma potência ali, né, pra explorar. É por isso, se fosse um trabalho relevante, a gente não falaria, né? Sim. Então, acho que é isso, acho que é falta isso, né? A galera conseguir enxergar que uma crítica, se for bem construída, às vezes ela não tá atacando a pessoa, né? Ela tá ali tentando ajudá-lo, mas é isso mesmo. Sim. O Mascari, teve, não sei se é só uma visão minha, mas acredito que não, mas a Rap TV, ela teve quase que uma adequação de linguagem, assim, se a gente for pegar, né, ao longo dos tempos. Você sentiu essa necessidade, assim, de mudar um pouco a forma que você abordava ali a obra dos artistas, a forma que você entrevistava? Isso daí foi uma evolução natural ou teve alguma coisa a ver, por exemplo, com essas atitudes, assim, que você ia percebendo desse feedback que você recebia pelas conversas que rolavam? Você diz nas entrevistas. Nas entrevistas.
eu acho que é mais um amadurecimento mesmo, sabe? Como eu posso dizer. Com o tempo, você conversando com mais artistas, você tendo mais contato e tudo mais, estudando também mais, querendo ou não, a música em si, você vai mudando também a forma de estar tratando cada artista e tudo mais, né? A linguagem que a gente tenta usar hoje é um pouco mais... Ao mesmo tempo que eu busco fazer, trabalhar pautas mais trabalhadas com os artistas e tudo mais, tentar de chavar um pouco mais a parte artística e entrar numas entranhas assim que pouca gente consegue sacar, mas eu também tento adequar um pouco também para uma linguagem mais leve às vezes também. Até porque, querendo ou não, a gente está conversando com o público, não é só o artista, né? A mídia ela conversa com o público, e hoje o público do YouTube não é uma galera tipo acima dos 20 anos, enfim, que tem ensino superior, enfim, você tá falando ali tanto com a galera tipo de classe mais baixa ao mesmo tempo e também com uma molecada. Então não tem como eu ficar trazendo também temas cabeçudos também pra uma... Várias referências ali, né? Enfim, não tem como trazer muita pauta assim, a não ser que o artista exija isso, como foi com o MC lá no canal, como é com o Djonga, enfim. Mas tem que rolar essa adequação também, né? Pra você conseguir dialogar com todo mundo, senão você vai estar muito mais nichado, né? Sim. E até nas entrevistas eu evito fazer também qualquer tipo de trazer qualquer crítica, porque eu tenho esse um pouco de pé atrás do artista entender errado no meio da entrevista e aí a conversa ir pra outro lado, sabe? Enfim, na conversa, até na entrevista com o Emicida, eu não lembro agora o que eu pergunto pra ele, mas eu dou um ponto de vista lá sobre o trabalho do Amarelo, mas em seguida eu falo, mas eu acho que isso aqui é só uma visão aqui e tal, não é uma crítica. Aí ele fala assim, não, eu entendi e tal. Ainda bem, porque eu acho que algum outro poderia falar, não, você tá falando do meu trabalho, você tá louco. E o Emicida também acho que ele vem nessa mesma toada que você falou, de ser um cara que amadureceu e que hoje ele consegue também enxergar esses outros pontos de vista. Depende também do amadurecimento do artista, né? Eu acho que, por exemplo, o que o Paulo falou do Djonga, né? Era o primeiro disco do Djonga, né? Sim. O Djonga tava acabando de surgir na cena, ele tava com outra cabeça, não tinha nem o filho dele ainda, né? Sim. Então eu acho que apego ali ao teu trabalho, né? É diferente, né? Eu acho que se hoje você faz aquela crítica, o pessoal que fez aquela crítica pro Djonga, acho que entenderia totalmente diferente. Eu acho que vai muito também do amadurecimento do artista e até o apego que ele tem com a obra dele também, né? E o legal é que acabou gerando algo positivo, né? O cara ficou tão mexido com aquilo que ele foi lá e fez uma letra, né? E detalhe, ele solta 2 músicas depois desse daí, que é o Vazio e... Tigre? Não, agora eu não lembro uma coisa, Chapéu, não lembro, enfim. E aí ele solta 2 músicas e, tipo, ele fez duas obras maravilhosas, assim, tipo... Ou seja, foi uma crítica que eu acho que no final foi construtivo. E chegou, fez sentido, Então, né? isso que é da hora, né? Porque aí eu acho que os dois lados puxam ali o outro pra frente. É uma troca, melhorar, mano. exatamente. É uma troca. Assim como tem que ter essa crítica também pra mídia que cobre o rap, Total. que eu acho que tem muitas mídias que acabam sendo preguiçosas ali, reproduzem muita coisa, acabam não tendo uma visão crítica ali de repente acrescentar uma opinião ou de estudar uma pauta ali, de repente pra se aprofundar no tema, igual você falou que você faz, né, Mascari? O pessoal do Podmano também, né, Paulo? Teve um dos últimos episódios que vocês falaram aí do pós-rap. Eu tô muito curioso pra saber que tipo de feedback que vocês tiveram, né? Porque, assim, é quase uma teoria aí, né? Falar de um pós-rap, do que tá acontecendo e dos artistas hoje que já dizem que não fazem mais rap, por exemplo, que isso pra mim é um ponto que eu sou muito crítico também a respeito disso, que a pessoa ela constrói uma carreira inteira em cima do rap, aí quando ela tá ali no auge, ela, mas eu não sou rapper, eu não quero mais lidar com isso eu acho bem preocupante, afinal de contas, é o gênero, é o estilo musical que te colocou ali, tá ligado? Acho que você não precisa renegar isso pra seguir dali em diante, né? Como que foi, né? Como que é quando vocês entram nesses temas mais cabeçudos, assim? Os artistas, mesmo não citados, eles se engajam ali numa conversa? Ou é mais o público mesmo que vem trocar ideia e falam que vocês estão certos ou estão errados? Esse episódio especificamente, assim, a maior parte foi público mesmo que se relacionou. Até porque a gente não citou, a gente não marcou os artistas que foram citados. Eu acho que isso também não provocou. Teve um certo cuidado pra não
parecer uma provocação, parecer que a gente tava cutucando ali os caras. Mas, falando sobre o pós-rap, teve esse comentário, esses comentários interessantes, acho que poucas pessoas ficaram ofendidas com as coisas que a gente falaram. Rolaram, mas tudo bem. Mas falando sobre um outro ponto, o FBC, por exemplo, teve uma discussão com a Rap Sheet, né? A gente falando. E aí ficou até meio estranho, porque a gente soltou uma avaliação uma avaliação não, mas um comentário que a gente fez logo na sequência. E aí o FBC gostou do que a gente falou. Ele falou: não, vocês criticaram, mas vocês foram respeitosos e tal. Mas é muito de estilo. Eu gosto muito das análises da Rap Sheet. Eu gosto muito, gosto demais, assim, porque eles por mais que eles colocam de um jeito, né, engraçado e tal, eu acho que eles fazem uma análise muito precisa, assim, em alguns pontos. Mas eles têm essa carga de aí dar uma zoada. E, né, é estilo. Nem todo mundo aguenta. Nem todo mundo. Nem todo mundo vai levar da mesma forma. Sim. Então, eu vejo que, por exemplo, então, o FBC a gente conseguiu criticar alguns pontos e ele conseguiu levar numa boa também, sabe? Eu acho que tem uma coisa, que uma vez eu conversando com o Coruja, ele me explicou uma coisa assim que fez um pouco de sentido assim para mim. Ele falou, fez o sentido qual é a lógica dele. Ele falava que não via sentido mídias de rap falarem, porque ele veio do break. Do break, quem avalia os outros breakdancers? São pessoas que já foram lendárias no break. Uhum. E ele acha que pra você seria mais ou menos a mesma lógica, sabe? Pra você ser uma pessoa que avalia outras, você teria que ter um passado nisso. E aí é por isso que ele fala, tipo, mas de onde vocês vieram, tá ligado? Vocês estão falando aí, vocês estão escrevendo, de onde vocês vieram? E eu consegui compreender, ainda que eu discorde, né? Eu acho que você não precisa necessariamente escrever para analisar, sei lá, um crítico de cinema não necessariamente é um cineasta, né? Até porque também, quando acontece isso, vão dizer que essa pessoa é frustrada, né? Exato. Vão falar, pô, você não conseguiu sucesso com isso, aí você virou crítico. O Jay Baden, né? Lá dos Estados Unidos. Sim, sim. Não, e o juiz de futebol também, né? Exatamente. Que é o cara que não conseguiu nascer nada e virou juiz. Mas, então, eu consegui entender a lógica dele e talvez daí eu consegui entender uma lógica de parcela do rap nacional. Tipo, de onde você... Por que você tá falando se você não fez com uma rima? Você não sabe quão difícil é escrever uma rima, né? Então, eu consegui compreender mais ou menos. Então, eu passei por isso quando saiu Poetas no Topo, e aí é que de forma irônica eu falei que não tinha gostado de uma parte do som, do Caio A, no caso, e de mais 2 artistas, não lembro quem foi. Mas enfim. E aí um MC me indagou, falou assim, esse daí rimou aonde? Aí eu educadamente eu respondi, eu não rimei em nenhum lugar, mas eu tenho uma mídia de rap há mais de 6 anos, eu tô falando sobre um assunto já faz 6 anos. Eu não tô rimando igual você, mas eu tô falando sobre o mesmo assunto que você há um tempo atrás. Experiência, eu não tenho no microfone, mas eu tenho vivendo também a parada. Então, tipo, tem isso também. Eu acho que entrar nesse mérito, tipo, sei lá, rimou aonde? É o famoso jogou aonde, tá ligado? Sim. Não existe isso, eu acho, na minha visão, tá ligado? Não, até porque se a gente vai por esse lado, ninguém só o Brau poderia falar. Só o Brau poderia falar. Exatamente. E aí a gente não constrói nada, né? Porque aí a gente só vai ter quem produz e ninguém vai poder falar a respeito disso, porque fica proibido. Vira uma se falar a ditadura, respeito. mano. Vira uma ditadura. Pois é. Outra coisa que eu queria saber com vocês, antes da gente mergulhar de vez nas opiniões impopulares, é se vocês já tiveram problemas reais com isso, assim. Você estava falando, né, Mascari, sobre essa opinião impopular que você teve sobre o Poetas no Topo, e acredito que esse formato Poetas no Topo gere bastante opinião impopular, mas além dessa, você lembra de alguma, assim, que te causou algum problema? Ou no máximo gera aquele debate ali numa rede social e já era? Então, porque tudo que eu falo... a maioria, o meu maior meio de comunicação fora do canal é no Twitter lá e onde lá você solta o verbo, né? e lá onde eu falo tipo o que eu penso, né? Então já rolou de eu ter falado alguma coisa ali e alguns MCs talvez ali não ficaram no comentário na hora, mas já viraram a cara depois, ou até não falar. Também tem agora o caso de você não citar algum disco como o melhor disco do ano. Enfim, você faz a sua lista lá, tal, aí você não cita um artista e aí ele já acha que você tá atacando ele. Então, tipo... Que desconsiderou o trabalho, já desconsiderou, né? Desrespeitou. Então, também tem esse lado, né? Mas eu acho que o mais recente foi esse, do Poetas no Topo, que um monte de gente, enfim, ficou bravo, me criticou, enfim, artista do Rio de Janeiro, um monte de gente tomou as dores e aí vem pro embate. E aí você... eu não gosto de ficar, tipo, debatendo lá. Igual hoje, antes de vir pra cá,
eu, eu soltei a opinião de que eu achava que o Tupac não entra na minha lista de 5 melhores rappers, mas melhores rappers em questão de técnica, não em importância social, importância histórica e tudo mais. Só foi uma opinião, que eu acho que tem 5 melhores ali rimando, e aí choveu crítica. E aí é isso, entendeu? Eu não... Enfim, não tem muito o que fazer, né? São opiniões e, como eu expresso a minha, eu tento sempre respeitar a do outro. Então, dei meu ponto de vista, se a pessoa rebater, demorou, tá ligado? É que tem muita gente que gosta de ir mais pro outro lado e xingar e tudo mais, né? Acho que é isso que você falou, né? Indo por esse lado de respeito, tá tudo certo, porque você vai ouvir minha opinião, eu vou ouvir a sua, a gente vai tentar chegar no meio do caminho ali, se não chegar tudo bem também, vida que segue, exatamente. Né? Aí tá a graça da coisa, é um amadurecimento dos dois lados, né, também, né? É o necessário também. Sim. E Paulo, você conseguiu pensar em alguma enquanto a gente falava aqui? Pensando, assim, o podcast humano, ele é pequeno, né? Então, eu acho que também o tamanho da mídia também às vezes vai machucar mais, sabe? Na época de Genius Brasil, o Genius, acho que em 2016, ele era uma mídia muito grande, perto, assim, das poucas que tinham, né? Hoje eu acho que ficou uma coisa mais difusa, assim, hoje a gente vê várias mídias, cada um do seu jeito e tal. Mas Genius... Pelo nome também, né, que o Genius carrega. Então carrega a coisa do Genius, da gringa, né, do Rap Genius, né, de ser... E muita gente achava que pela Genius ser uma empresa tal, os caras terem bilionários, achava que nós éramos funcionários, né? E trabalhávamos lá e tal. E, mano, nada. Tipo a comunidade brasileira. É uma galera. São uma rapaziada que gosta de rap e fala sobre rap, mas é igual todas as outras mídias, assim, que a maioria não ganha. Então, é louco isso, né? É legal você falar, porque assim como os rappers têm as dificuldades deles em criar um disco e masterizar e colocar na rua e tal, a galera da mídia de rap também não ganha R$1 por isso, né? São pouquíssimos os que conseguiram rentabilizar ou fazer virar alguma coisa ali pra tirar um dinheiro. E nisso, você trabalha o dia inteiro, tem gente que tem filho, enfim, cada um tem seu corre, e aí você tenta achar algum momento no dia pra parar e ouvir um disco e escrever com peso ali pra tentar passar uma visão, e aí às vezes isso também é mal compreendido, né? Acho que também é necessário ter esse outro lado pra entenderem que os dois lados estão numa luta mesmo ali, né? E todos por amor ao rap, por amor à cultura hip hop. Eu acho que é bem próximo mesmo essa relação, assim. Se os caras fazem o rap por amor, quem escreve faz por amor ao porque a gente não ganha, assim. Por a possibilidade né? por dinheiro não vai ser, assim. Não dá pra chegar nenhum jornalista e chamar de vendido, tá ligado? Porque, mano, não tem, assim. Então, assim, os problemas que eu tive, não, né? Pessoalmente não, mas que a mídia teve foi no Genius Brasil, quando teve lista de melhores do ano, sempre da treta. E aí uma mais próxima foi o Coruja, mas aí foi nessa que eu tive a possibilidade de abordar ele, né? Quando ele fez um show lá na minha quebrada, na Arena do Flow, lá em Guanazes, eu fui até ele, falei, mano, eu queria entender, queria conversar contigo e tal. E aí a gente trocou uma ideia, assim, bem ampla, e acho que a partir dali eu já respeitava muito o trabalho dele, gosto muito, e aí a partir dali eu acho que virou um respeito mútuo, assim, não sei se pelo jeans, mas já começou, ele pelo menos conseguiu compreender um pouco mais, né, esse lado. Então, assim, falando em problemas, acho que isso, sabe, de opiniões, assim, da gente falar. Mas eu acho que também nesse ponto que o Edu tocou e você também toca, Paulo, tem esse lado também, tipo assim, a gente também tá trampando por amor, e além de muitos artistas acharem que a gente tá com a vida ganha ou ganhando dinheiro com isso, muitos acham também que a gente é empregado deles, né? Tem muito isso também de acharem que toda mídia é obrigada a fazer um release ou fazer uma análise, né? Ou fazer alguma matéria sobre o trampo dos caras sem mandar um release, sem, enfim, apresentar nada pra gente, tirar tudo do zero, enfim. Também acho que tem esse problema também, né? E tem essa pressa também, né? A pressa. Porque, assim, quantos discos a gente saem e a gente só vai conseguir, sei lá, entender toda a profundidade dele a partir do tempo, assim, sabe? Exatamente. Quanto mais você ouvir. Então, se você tiver pressa ali pra soltar alguma coisa rápida, vai sair só análise ruim também. Sim. Então, quanto mais os caras pressionarem pra precisa falar do meu álbum, vai sair coisa ruim. Sim. Então, acho ou vai que virar o famoso Ctrl-C, Ctrl-V do release, né? Que não agrega em nada, né? E é o que tá tendo, né? Sim. Então, mas é isso. Aliás, esse Ctrl-C, Ctrl-V seria uma opinião impopular do rap da parte da mídia? Vocês acham que faz parte do jogo?
Mas você diz, de uma mídia com outra Não, eu mídia ou digo Ctrl-C do release? do release, do quanto você tá acrescentando pro artista e pro rap, simplesmente abrindo espaço pro release dele. Eu acho que uma crítica que vale a pena ser feita é que, assim, eu acho que do release é da onde sai a matéria, né? Enfim, no mínimo, se você quer escrever sobre aquele assunto ou algo do tipo, eu penso assim com uma visão que eu tenho no meu trampo fora do Rap TV, que eu penso assim, pô, chegou aquele release, gostei do assunto e vou escrever sobre, pô, tenta trocar uma ideia com o artista pra pegar umas 2 aspas, alguma coisa pra você sair do release, né? E um pouco além do que tá naquele texto, porque aquele texto é só um negócio pra você entender qual que é a proposta, pra você fazer um texto por cima, né? Sim. Eu acho que a gente peca, por exemplo, quando eu vou pesquisar pauta pra entrevistar algum artista, eu vou pesquisando na internet pra ver o que tem sobre eles. Pô, às vezes eu caio, tipo, num artista de menor expressão, que eles mandam os releases e, tipo, esse release tá publicado em 3, 4 sites, assim. Então, falta também um tato de alguns portais de entenderem também, tipo, que não é só o release que você tem que postar. Não é assim que você alimenta teu site de um jeito bom, tá ligado? Então, eu acho que é uma reflexão que tem que ser feita também por alguns portais. Mas, por outro lado, nesses problemas todos que a gente falou, a gente até entende que, né, se não tem equipe ou se você tem pouco tempo para fazer, faz algum sentido É uma encruzilhada, né, mano? você copiar e colar. Mas, assim, quando você estava falando, eu estava pensando aqui, o primeiro ponto de partida é o disco em si, para você ver se você se relaciona com ele ou não. Aí você vê o release, que vai te dar alguns insumos para você entender um pouquinho do processo e tal. E aí o legal é você ir para esse terceiro ponto, que é ou fazer a pesquisa ou ir atrás do artista para falar, pô, então, queria saber o que você quis dizer aqui nessa faixa, por que você escolheu esse produtor e mergulhar mais isso, né? E mergulhar mais nisso. Mas o problema é que, assim, talvez hoje a galera esteja preferindo ir pela quantidade, né, de fazer mais matérias e colocando esse material que já chega mais ou menos pronto ali no ar, do que, de repente, fazer menos e com mais qualidade, né? O que entra de novo nessa parte da crítica que talvez é desestimulada. E aí, não podendo fazer a crítica porque ela não é tão bem vista, a gente acaba também não crescendo como mídia, né? Aí fica esse embate, né? Tipo, a mídia do rap acaba sendo chapa branca e tá um batendo palma pro outro só, né? Então, não sei o quanto a gente evolui como cena, na real, né? Mas vamos às opiniões impopulares. Eu sei que o Mascari trouxe algumas aí pra gente. Trouxe uma lista. Pois é, o Paulo, ele fez a pautinha de hoje pra gente aqui e ele separou algumas desse dia aí que tiveram essas conversas aí que o Ronald puxou. E aí, eu não vou nem citar as arrobas aqui, vou deixar o pessoal de fora, mas tem algumas que a gente pode falar e tem uma boa, que ela talvez possa ser um conflito de gerações aí, mas ela fala de trap, acho que o Mascari vai gostar de falar sobre isso, que fala que a maior parte do trap no hype é boring e vazio. Acho que tem muito debate em relação ao trap, se o trap no Brasil é feito com qualidade, né? Acho que começa daí e depois a analisar esses artistas que já começam a se destacar, que é natural, né? Alguém pode até dizer, tá, tudo é uma merda, mas dentro da merda, mesmo que você ache que tudo é uma merda, tem alguém que se destaca aí, não é possível, né? O que você acha do trap hoje? E aí você aproveita e comenta essa opinião aqui. Mano, eu até comentei isso hoje, inclusive no Twitter. Doideira. Mas, enfim, Aliás, acompanha aí o Twitter do Mascari, que vale a pena. Acompanha lá, @Felipe Mascari. Mas, eu acho que, assim, o trap, ele é vazio em questão de letras em muitos sentidos, mas, querendo ou não, é assim nos Estados Unidos também, e é isso que, mais ou menos, o trap trabalha. Porque é outra proposta. A proposta, por exemplo, você sempre cai naquele negócio do trap de mensagem, tá ligado? Eu acho esse tema muito ridículo, velho. Quando a gente fez no Preps uma playlist pra tirar um barato que chamava Trap de mensagem. Cara, a galera caiu matando. Assim, pô, como assim? Quer ouvir mensagem, vai ouvir boom bap, tá porque o trap, a ideia é mais esse negócio de vender esse ego, vender o lifestyle, vender a estética também da música, né? Porque, por exemplo, mano, eu acho que muito trap no Brasil é muito bem feito, muito bem feito. Eu acho que, por exemplo, a gente pode ser uma opinião popular, mas enfim, eu acho o Matuê um cara muito, muito bom no que ele se propõe a fazer, por exemplo, quando ele tá fazendo o trap dele. Tipo, esteticamente, de produção, enfim, gravação, tudo dele é muito bem alinhado, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, o trap ele tem um problema hoje no Brasil de tá caindo na mesma estética,
os artistas usando as mesmas melodias, caindo, tipo, numa parada no jogo fácil, tá ligado? Jogar no time que tá ganhando não se mexe. E isso daí, pra mim, é um problema que vai causar, querendo ou não, uma obsolescência mais rápida no trap, se continuar assim. Enfim, acho que essa é uma das minhas opiniões sobre o bagulho, mas eu acho que tem muita gente com qualidade fazendo. Por exemplo, eu acho muito louco quando eu vejo a Recaide fazendo o barato deles, tá ligado? Esse último som deles com o Tropiquilas é totalmente muito louca. E eu acho que, tipo assim, a Recaide eu acho muito louco porque, assim, mano, são 4 moleques ali fazendo trampo, 3 moleques são negros. Então, tipo, alcançando números incríveis, fazendo shows, enfim. Isso daí é muito representativo, tá ligado? E se você pegar ali, tipo, eles estão falando sobre a autoestima deles, tá ligado? Eu acho que isso é importante. E é uma mensagem, querendo ou não, deles pra outros moleques que estão ali, tipo, colando e, enfim, precisando de uma mensagem de autoestima. Então, é aquela coisa, querendo ou não, tem uma mensagem ali, em alguns casos, que falam de outra forma, que às vezes não vai falar de um social, mas vai estar falando de autoestima, falando de se sentir bem, que às vezes é uma mensagem que uma pessoa precisa ouvir, né? Sim, de uma outra forma. Né? Eu tava pensando aqui, fazendo um paralelo na minha adolescência. Na minha adolescência, o que tava rolando, assim, o que chegou pra mim, bateu de uma forma muito diferente, foi 50 Cent. Acho que a primeira vez que eu vi o 50 Cent, assim, eu fiquei muito impressionado. E aí eu lembro que eu tava assistindo na TV, assim, e aí acho que rolava a legenda, né? E aí tem uma frase que ele fala assim, me amem como vocês amaram Pac. E aí, eu lembro que meu pai ficou, tipo, ultrajado, assim, tá ligado? Meu pai falou, caralho, que esse cara tá pensando que ele é, mano? Vou falar do Pac, tá ligado? E eu lembro que, tipo, pra mim, aquilo ali foi um divisor, assim, sabe? Eu acho que várias das coisas que eu não conseguia sentir, assim, uma segurança, vieram quando eu vi o 50, assim, porque eu falei, mano, eu vou me vestir igual esse cara, eu vou começar a andar igual esse cara. E aí, tipo, essa coisa da G-Unit e tal... E aí, fazendo um paralelo com o trap, eu não acompanho tanto a cena de trap, vou ser bem sincero, assim, o que eu conheço são os caras que estão no nome mais, a cena mesmo, assim, do underground eu não conheço. Conheço Sidoca, conheço o Zemaro, os caras, né, tipo, os caras que o Diogo indica. Mas não conheço muito a fundo. Mas aí eu faço esse paralelo, sabe? Desses caras que, quando o hip hop chegou, ele chegou dessa forma. Chegou de uma forma até, né, falando um monte de besteira. O 50 Cent chegou assim, falando um monte de coisa. E até lá atrás era mais um rolê de festa, né? Um rolê de festa, assim. E pra mim, mas me ajudou nessa parte de, sei lá, eu me senti mais bonito, eu me senti com uma segurança maior, eu poder usar umas roupas que eu me sentia diferente também. Então, e fazer uma parte de uma tribo, assim, sei lá, tipo... sabe, assim, do mundo inteiro, assim, se sentir um pouco conectado. E aí, ela chega dessa forma e depois eu vou, sei lá, ficando mais velho e vou conhecendo outras coisas. Então, eu acho que o trap, às vezes, ele pode funcionar como isso, assim, sabe? Mas, de outra forma, ele também é muito parecido com o funk, né? O trap é muito parecido com o funk. Eu acho que a única coisa, assim, é que ele não tem muito essa vibe de... Não sei, o funk começa muito praiano, né? Depois ele vai virando mais ostentação. O trap já pega mais essa parte de ostentação desde sempre, assim. Um som mais cara urbana mesmo, assim, bem né? mais urbano. Contexto tal. urbano. De rolê. Então, é um perigo o trap estacionar nisso. Né? Exato. E aí ele sentar ali e não mudar tanto e ficar meio estacionado nisso, né? Mas com o funk, por exemplo, você acha que tipo, o funk continua se desenvolvendo? Você acha que também... Não, ele se desenvolveu bastante. Sim. Assim. Então dá pra o trap de alguma forma se inspirar no... Conseguir se inspirar. É isso, eu acho. Da hora. Vamos pro próximo aqui. Tem uma do Kanye aqui, falando que ele é um rapper medíocre, mas como produtor ele é acima da média, né? Mas hoje em dia ele também tá virando medíocre na produção. O que vocês acham? Velho, eu acho que rimando, o Kanye nunca foi nenhum gênio. Sim. Ele nunca foi um gênio rimando. Mas ele nunca também foi um cara ruim. Sim. Acho esforçado, né? Ele sempre foi esforçado, rimava bem. Tipo, tanto que nota chamou a 6. atenção do Jay-Z, né? Mas em questão de produção, acho que é muito simplista falar que ele era um ótimo produtor. Ele é um cara responsável por mudar uma estética do hip hop. Ele mudou totalmente uma estética pós o Jesus, que a partir dali o autotune começou a ser mais utilizado, o 808, enfim.
Então, acho que é muito... Inclusive tem muito de trap lá, né? Se a Totalmente, gente for ver, dá pra beber totalmente. do trap ali do começo ao fim. E Né? quem é um dos produtores executivos daquele disco? Travis Scott. Pois é, Que é hoje um dos caras que estão ali, né? tão Enfim, bombando, né? então acho que é muito... Levando na palavra certa, eu acho que é muito raso dizer que o Kanye tipo, é um rapper medíocre e, enfim, só se destaca como produtor. Eu acho que ele até o disco Ye, ele tinha, pra mim, a discografia mais uniforme, assim, em alto nível do hip hop norte-americano. Pra mim. E o Kanye é muito influente, né? Total. Tem um lance assim que ele puxou muito o carro, ele conseguiu ali romper um pouco exatamente com aquela época do 50 Cent ali, que era mais um rap gangster, o final do rap gangster, um rap ostentação também, bling bling e tal, e eu acho que o Kanye, ele conseguiu mexer com isso, sabe, assim, a partir daquilo ali, eu acho que vários dos rappers melódicos que a gente conhece hoje foram influenciados ali e viram um espaço a partir dali, sabe, ele, de fato, tecnicamente, assim, eu acho que ele tem rimas que eu não vou achar a palavra certa, assim, mas são bobas. Mas ele tem umas bem bobas, assim, né? Que a gente olha e fala, mano, ele falou isso mesmo, tá ligado? Então tem uma rima bem boba, mas ele umas tem rimas essa fáceis, coisa mas eu acho que tem umas que são espertas, assim, sabe? Que eu entendo. Que aí você fala, mano, é engraçado o jeito que ele conseguiu. Uma sacada boa. Pode crer. Então, nesse sentido, assim, eu gosto do trampo dele e também essa coisa da melodia, que eu acho que ele conseguiu utilizar mais. Então. Sim. É que eu acho que ele acaba fugindo tanto da caixinha que ele acaba falando algumas coisas que outros rappers não fariam, né? Ele não tem esse fator rua, assim, tão opressor ali pra ele, ao ponto dele ter que emular alguma coisa na hora que ele vai rimar, né? Então ele tem uma certa liberdade que faz com que ele consiga abordar outros temas ou abordar temas que tá todo mundo falando de um outro jeito. Total. E aí acaba soando bobo pra algumas pessoas e aí nisso ele acaba sendo tirado como rapper, né? Mas é o que o Mascari tava falando, eu acredito que é raso mesmo esse comentário de te falar que ele é medíocre, até porque a galera que é do rap, né, que fala que é do rap bate no peito, concorda que os 2, 3 primeiros discos dele são ótimos, os 2 principalmente, que são mais ali, mais rap raiz, né? O Graduation, o Late Registration, o outro também do... o pré-graduation, que é o College Dropout. Dropout. O Graduation, na real, é o que ele já começa a ficar um pouquinho mais pop, né? Mas ainda tá no ainda bom bem pé. forte, O pessoal fala que... Qual é o que o pessoal fala que é o ápice Masterpiece? dele? O My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Esse realmente... Então, ele é isso. Eu acho que ele também mantém um nível alto, assim. É que depois ele dá uma viajada. Mas é por causa também da bipolaridade. Que, enfim, aí são os problemas psicológicos. Então. Porque aí, a partir daí, eu já não consigo... entrar muito mais no mérito de fazer alguma crítica sobre algum trabalho, tipo, querendo comparar com os outros trampos, tá ligado? Porque a gente tá falando já de uma pessoa doente mentalmente, tá ligado? Enfim, pegar o disco dele agora, o Gospel, é um disco que me agrada? Não. Mas também não deixou de ser o cara bom que era um tempo atrás por causa que ele tá fazendo isso agora. Sim, e tem seu valor, né? Respeito o momento artístico dele. Eu gosto muito desses discos bem estranhos dele, assim. O 808 eu gosto muito. Muito. E aquele... Qual é o outro que é? Isus? O Isus pra mim é um absurdo. Nossa, esse é muito estranho. O Isus eu acho que ele é o mais experimental dele. É o mais experimental e eu gosto demais. Sim, é foda. Tem uns clipes bem fodas. Mas eu acho que é isso. Acho que tem muito uma coisa de expectativa também. Né? Que a galera chegava com uma expectativa alta, então, tipo, sempre... E ele sempre quebrava, assim. E é louco porque, assim, se o artista se mantém numa mesma linha, ele é criticado porque ele não tá mudando, e se ele muda demais, ele também é criticado porque ele não tá mantendo uma linha. O público nunca sabe o que é, essa é a verdade, tá ligado? Nossa, todo mundo vai odiar sempre. Vamos pra próxima, vai, pra gente ter o máximo de opiniões impopulares aqui. Tem uma aqui que eu achei boa, que fala que o Oji é o melhor storyteller que o Mano Brown. E aí a pessoa coloca entre parênteses que isso é um elogio do caralho. O que vocês acham? É um elogio do caralho, realmente. Eu acho que é diferente, né? Porque o Oji, ele sempre... o storytelling sempre foi, tipo, uma característica do Oji. O Mano Brown utilizava aquilo lá em algumas músicas, tá ligado? Então, sei lá, acho que é mais plausível, mais normal o Oji também se adequar, se desenvolver melhor também no storytelling por estar fazendo mais aquilo, né? Acho que também tem isso. Mas se ele é melhor, acredito que sim. Pela naturalidade para estar desenvolvendo também o storytelling, né? Óbvio que o do Mano Brown são temas diferentes, são propostas diferentes, né? Não tem nem como comparar, são 10 minutos de storytelling.
Mas... Que é difícil pra caramba se o que é muito desenvolver, né? difícil, é muito difícil. Mas até aí o Eduardo também fazia isso. Sim. Acho que também vale colocar mais um personagem nesse debate, mas... Enfim, eu ficaria com o Gi pela... não acho que compara, mas é mais um ali na linhagem. Entendi, claro. Mas eu digo eu acho que o Gi soa mais natural. E, enfim, são flows muito diferentes, é uma outra cadência que ele adota pra contar a história. O jogo de vozes dele também é um negócio absurdo, ele faz personagens nas músicas, né? Então, você pega a trindade do Gi. Eu não consigo ver por mais que o Mano Brown seja um deus, eu não consigo imaginar o Mano Brown fazendo aquilo, porque, tipo, é um outro tipo de técnica que pede do MC, né? Sim. Então, por isso eu acho que nesse ponto eu vou concordar, por mais que seja polêmico, eu vou concordar. O Edu, e você também, vocês sabem, se são atletas de fim de semana, vocês sabem que existe uma coisa muito característica no esporte, que às vezes existe uma marca, um recorde, que é muito difícil de bater, e aí um dia alguém bate e na outra semana começa a aparecer um monte de gente batendo esse recorde, assim. Pra mim o Mano Brown é isso, sabe? Ele chega primeiro e faz estabelece a régua ali, estabelece né? a régua, e aí quem chega depois já sabe que dá pra passar aquela régua. Já chega e já sabe, mano, ali a gente sabe que existe um novo nível, tá ligado? O Brown, eu acho que ele faz esse trabalho de vozes, né, numa época que ninguém fazia, assim, sabe? Assim, tem uma que ele faz, Da ponte pra cá. Tem várias, algumas, assim. Tem. Então, e o Racionais, assim, sempre foi uma coisa que meio que guiou os outros grupos, assim, sabe? Sim. Tanto que naquele interregno que eles ficaram lá, quase sem gravar, assim, o rap ficou meio perdido, assim, até chegar o MC, chegar a galera, assim, né, Kamal e tal. Então, eu não sei se ele o OG é melhor. Eu gosto muito do OG, mas, mano, o Brown eu acho que é uma coisa... O Brown é o Brown, né? É o Brown, velho. Ainda tá acima. Sim. Mas o OG eu acho que, tecnicamente, ele tem uma... O OG é subestimado, mano. Ele é subestimado. E eu acho que hoje ele tem uma parada também de ler HQ, de ter umas outras referências que fazem você... Eu não era desse universo da HQ, comecei a colar com Load, agora eu entendo mais ou menos, mas gosto de HQ, assim, e começo a entender essa lógica, assim, sabe? De ter, às vezes, ter um narrador e ter uma pessoa conduzindo. Eu acho que ele consegue já trazer essa bagagem e aí ele utiliza mais isso, assim. Vou colocar um empate. Vamos. Tá empatado. Eu aceito. Bom, as minhas boas aqui já acabaram. Eu sei que o Mascari trouxe algumas. Eu queria que ele soltasse aí pra gente, pra dar uma esquentada aqui no papo. Enquanto isso, eu vou vendo mais uma ou outra aqui que eu tenho guardada na manga. Eu vou trazer uma que não sei se é tão impopular assim, mas eu já fui atacado por isso nas redes sociais, então eu vou repetir aqui. Pra mim, hoje, o Eminem é igual o atleta Nenê do Fluminense. E jogador em atividade. Pra mim, sei lá, é brega. Hoje. Eu sou a brega em alguns momentos do Eminem. Eu acho que já deu. A partir de quando, assim, você começa a ver ele como... 2006, mais ou menos. Tipo, a metade da outra década ainda, tá ligado? Sim. Acho que depois de Recovery, essas coisas já começou a se perder. Sim. Enfim. Você acha Rap God... Mas Rap God, ela se destaca pelo Fast Flow. Sim. E assim, se não tivesse o Fast Flow ali... Ia ser mais uma faixa. O Eminem, ele não ia ter aquele ápice de novo e não ia, tipo, depois voltar a errar. Eu acho ele, sei lá, eu acho o Eminem muito superestimado pelo que ele já apresentou, porque eu não acho a obra dele tão constante assim. Tem muitos furos, erros de produção, os beats totalmente mal escolhidos, enfim. Sem falar as polêmicas desnecessárias que ele sempre teve na carreira. E os temas que ele traz também. E os temas também. Dele que não evoluem, né? Exatamente. Então eu acho que hoje ele é eu acho que, impopularmente dizendo, eu acho que hoje o Eminem é um MC que caducou e tá ali... Não envelheceu bem. Não envelheceu bem. Mas você sabe que esse rolê aí do MC envelhecer é uma parada que também dá pano pra manga, né? Porque eu vejo que poucos souberam envelhecer. Até por isso eu comecei a pensar bastante quando eu vi o show do Slick Rick no Brasil, quando ele veio pro Batuque. E aí eu fiquei vendo, né, aquele tiozão ali, tipo, com as mesmas roupas que ele usava, né, tipo, aquele mesmo tapa-olho, as joias e não sei o que, e ele fazia as trocas de roupa. E você vê ele suando no palco, assim,
pra, tipo, chamar atenção e fazer um bom show. E aí eu olhava em volta, assim, tipo, tinham pouquíssimas pessoas prestando atenção, tá ligado? Tinha um público variado, mas dá pra dizer que a faixa tava entre 30 e 35 anos. Os mais jovens que isso perdeu totalmente, que eles nem sabiam quem era Slick Rick, pelo menos parecia ser. Tinham alguns poucos que foram lá pra ver ele, tanto que ele não foi a atração principal, né? Ele vinha antes da principal. E era legal que o festival tava fazendo uma reverência a ele, mas o cara tava lá, tipo, se esforçando, suando a camisa e não tava entregando. Então, assim, o MC que, por exemplo, não conseguiu lançar discos novos e mostrar como foi essa evolução dele como pessoa, ele fica preso a um passado em que ele tá falando de bunda, e pegar mulher, e de grana, e de droga, que não condiz com a figura de uma pessoa ali de 50 e poucos anos, né? Concordo. Nisso eu admiro muito Emicida, Brown, o próprio Kanye, o próprio Jay-Z, que são caras que estão aí sendo referência. A Tribe Called Quest, que lançou esse último disco deles, que já tem o quê? Uns 2, 3 anos, é foda demais. Ninguém esperava que ia vir essa porrada, e o Q-Tip veio monstrão, tá ligado? E a gente vê que é difícil mesmo, né? Você, como MC, e preso a algumas amarras ali do rap, Mas conseguir desenvolver uma ideia, muitos né? MCs se fecham a isso, né? Se fecha. Muitos, por exemplo, né? Não é tão velho, mas, enfim, teve uma mentalidade assim, que era o J. Cole. Sim. O J. Cole, ele se recusava a aceitar a nova geração de rap que vinha, ele começou a ter atritos com uma galera, né, e tal. Enfim, então acho que também vai muito da mentalidade também, dessa galera aceitar o que tá rolando, o que tá sendo consumido. Pô, o Emicida, o que ele sofreu de ataque na época que ele aparece pro cenário, na verdade, ou quando ele começa a trabalhar com algo mais orgânico. Então, tem uma resistência dos próprios MCs pra evoluírem também, eu vejo assim, tá ligado? Com quem o Eminem tava colando, por exemplo, nesse tempo, tá ligado? Tipo, por isso envelhece mal. Você envelhece mal porque você também não tá colando com a molecada mais nova, você não tá consumindo. Então, você fica preso no seu tempo, tá ligado? Crer. E nisso, um cara que é muito criticado hoje, que é o Drake, eu acho que ele faz esse trabalho muito bem, assim, sabe? De estar atento a quem são os produtores que estão bombando, as musicalidades que estão crescendo, né? Que estão virando tendência pelo mundo, e ele consegue trazer isso pra música dele. Tá Mesmo ele tendo agora, aquele... Tá gravando funk agora. Vai acabar com a música do Kevin. E acabou mesmo ele... com a música do Kevin, já que se acabou. diga-se, né? E mesmo ele trazendo, né? Ele tem essa voz irritante que o pessoal não gosta, ele tem essa coisa de ser esse cara brega ali com umas ideias meio pá. Você vai olhar as paradas de sucesso, tem 10 músicas dele lá, tá ligado? Ou é featuring, é dele mesmo, né? Lança quantas por ano, né? Acho que ele tem mais de 300 músicas em 3 anos. Pois é. Mas mesmo assim, se a gente for ver, o nível de aproveitamento dele é bom, né? Mas é muito louco, né? Se você olhar, parando que eu pensar, se você olhar a época que tem a Young Money, quando ele surge, o Eminem era o melhor rapper naquele momento, né? Sim. Eu acho que talvez ele estava pra ser o melhor rapper do mundo naquele momento. Quando ele, naquela época. E o Lil Wayne ali brigando. E o Drake tava surgindo, tipo, o Drake ele era muito ruim quando ele surge, eu não esqueço disso. E ele hoje, fazia refrão, né? E hoje você vê a evolução do Drake acompanhando totalmente o cenário musical, as tendências, e porra, o Lil Wayne lançou agora um novo disco, que eu fui parar pra ouvir e falei assim, isso daqui é igual o que ele fazia em 2010, 11, tá ligado? Lil Wayne. Então, sei lá, tipo, às vezes também, isso é muito louco, né? Alguns sabem acompanhar mesmo, tipo, estando junto ali numa trajetória. Alguns souberam como o Drake soube aproveitar todas as tendências da música. E o Lil Wayne ainda só Mas é louco que o Lil Wayne, ele também teve essa brecha aí, essa interrupção da carreira, né? Que ele foi preso e tal. Também problema com remédio, exatamente. Com droga. E aí faz sentido ele voltar pro passado, né? Dele retomar de um ponto em que mais ou menos ele parou. Porque quando ele tava ali atrás, ele já tava à frente no jogo, né? Ele tava muito à frente. Faz sentido, né? Tipo, mas eu acho que esvaziou tanto, assim, que ele fez 3 discos com o mesmo nome, assim, com o mesmo temático. Eu acho que isso já mostra bastante, assim, que ele ficou tipo, mano, é isso. O cara entregou o que ele podia entregar, tá ligado? Sim. O primeiro disco dele foi foda. Eu lembrei de uma opinião impopular que eu soltei uma vez no Rap Cru, tá ligado? Que conversa com o que a gente tá falando sobre envelhecer. Aquela que faz a galera engasgar, né? E eu tava falando, eu falei, mano, pra mim, os discos experimentais do Mano Brown e do Criolo, do Brown mais ligado ao funk gringo e do Criolo ao samba, eu falei que era um plano de aposentadoria dos caras. Aí o pessoal... Pra trabalhar com a Natura, pra trabalhar com... Mano, não só em relação à grana, eu fico pensando, o Brown, eu acho que alguém deve ter chegado e falou assim, Brown, 50 anos, tá chegando, agora chegou, eu acho que já, mas tava chegando na época. Falou, mano,
Você vai querer ainda ficar, tipo, sério, assim, tipo, bandido mal, uma né? coisa combativa e tal. Ou você prefere tocar um som que, mano, você gosta de ouvir e que é um bagulho da hora e, tipo, vai ter uma, sei lá, uma extensão, sabe, assim, de show que é muito mais, sei lá, agradável. Porque, como ele diz, assim, às vezes umas músicas que ele puxa, mano, puxa uma energia pesada, assim, Sim. tá ligado? E, tipo, Uhum. você vai ficando mais velho, você vai ficando, tipo, mano, sério que eu vou ter que cantar esse bagulho ainda, tá ligado? Tipo, não só de repetição, mas esse lance mesmo de energia, tá ligado? Uhum. Então, eu achei isso na época. E caíram matando, assim, mas eu acho que faz um pouco de sentido, assim. O crioulo, tipo, mano, cantar samba, tá ligado? Tipo, mano, Cantar com a Ivete Sangalo. cantar com a Ivete Canta Sangalo. Eu achei Tim Maia. massa esse disco aí, Você mano. curtiu? Eu curti. Puta, eu não engoli Não, isso aí, não. eu só vi a primeira vez e aí... Vocês são real true, assim, né, velho? Não. Não, acho que o Mano, cara tem que cantar, mano. O primeiro Não, disco eu dele, acho- Nó na é. Orelha, é ele cantando e o bagulho é louco, mano. Sim. mas- Convoque Seu Buda, que tem várias coisas Porra. também, é muito louco, mas eu acho que o de samba também não desceu muito. Não, bem. o de samba não me desceu. É isso que eu tô falando. Não, o da Ivete eu pensei que ele ou com Não, aquele nenhum dos com... dois desceu pra mim. Nem ele Sério? cantando Tim Maia com a Ivete, nem Não, o Tim Maia com a samba. Ivete eu gosto. É, eu Ah, não. Sei lá, eu confesso que eu não tive coragem pra ouvir. Vou ouvir. Por causa que, sei lá, eu tenho tanto apego com o Tim Maia que eu tive É, pé atrás de ouvir, difícil, mano. Eu essa tive é pé atrás, difícil. aí eu falei, não vou ouvir. Sim, Canta Tim mas Maia. eu acho que foi ousado da parte dele e uma parada legal dele encarar esse desafio de, porra, vou cantar Tim Maia. Até, tá ligado? Sim. Acho E foda isso. ele fala que foi a inspiração dele foi o Sabota, né? Porque o Sabotagem tinha essa coisa de falar que sempre queria gravar com a Sandy, né? E eu acho que deveria ter rolado se ele Aliás, tivesse ficado mais um pouco aqui. eu tenho certeza que se o Peck e o Big tivessem vivos, o Peck gravaria com o Justin Bieber e o Big tava fazendo feat com o Drake o dia inteiro, velho. Tinha um álbum colaborativo. Não Eu tenho sei. certeza, por Será? visão de mercado que esses caras tinham na época, eu Mas, tenho por exemplo, certeza. o Big por influência do Diddy ou por ele próprio? Não, por influência. O Por Peck, eu influência. acho que é até um cara que tinha a cabeça mais aberta, o maluco era ator e tal, Hollywood. Ele Puta, mas o Big, enxergava ele mais. sempre foi um cara muito. Como posso dizer? Mais moderno, tá ligado? Acho que Uhum. na questão de estética, quando ele apresentava a música dele, talvez ele estaria muito, tipo, nessa vibe do trap. Sei lá, fazendo. Eu acho que o trap até daria pra chegar a alguma coisa, mas... E ele Justin levaria, Bieber, ele tipo, colocaria Não, esse flow do o trap coisa, no é, gosto o Peck, então, eu tenho também. certeza que teria um É mesmo, o Justin feat Bieber? com o Justin Bieber, eu tenho certeza. E não é um demérito, sei Sim, lá. Não. Mas eu acho que certeza que ia ter um bagulho com alguém do pop. Até porque esses featurings aí. O Kendrick não tem com a Taylor Swift, sei lá quem é? Tem. Enfim. Tem um podcast que chama Fast Forward, do Fábio Silveira, que é bem legal. Depois, se vocês não conhecerem, ouçam. E tem um episódio só sobre featuring. E ele fala da importância disso pra música, até pra você levar o teu trabalho pra um outro público. É fundamental, na real, A né? gente tá aqui num Pois feature é, também, né? exatamente. É um belo de um featuring aqui. Então eu acho que super faz sentido, mas não sei. Enquanto você tava falando, eu não consegui Não, visualizar. eu não visualizar consigo também, né? visualizar, mas eu acho que não seria impossível. Tipo assim, eu acho que seria Sim. algo provável. Eu acho que Tá. seria algo provável, é isso. Mas também não consigo imaginar. Sim. Eles debateriam a possibilidade, pelo menos, né? Tinha uma outra que eu tinha guardado aqui pra soltar pra vocês que era boa. Ô, Paulo, você tem alguma aí na manga? Vamos... Acabei de soltar um aqui. Tá bom. Vou soltar mais uma então. Solta Diga. uma. Eu acho que o Nas ele vive do Illmatic. Eu acho que porque ele fez uma régua tão grande que ele nunca mais fez nenhum trabalho bom. Eu acho que tipo assim, o único trabalho bom que ele teve depois foi o Nasir, e muito por conta da produção do Kanye ali. De resto, eu acho que o Nas ele vive de um disco, tá ligado? Por mais que ele seja um baita rapper, pra mim ele eu colocaria entre os 5 melhores fáceis da história, assim. É que- Mas é. eu acho que ele sempre se destacou mais pelo som com os outros do que ele fez, Mas do que soltando disco, Sabe o tá que é ligado? foda? É que assim, aí vai um pouquinho pra esse rolê do que o Paulo tava falando, dessa influência que, por exemplo, o Kanye tem. Uhum. Você pega algumas músicas soltas dele, tipo, Ness's Like, por exemplo, mano, toca em toda festa, quando toca, Uhum. tipo, não tem ninguém que fica parado, tá ligado? É aquele bate-cabeça. Você pega aquele disco que ele fez lá, o Hip Hop's Dead, por exemplo, mano, aquilo fez um puta de um barulho na época, o pessoal falou, caralho, tipo, ele levantou esse assunto, assim, tipo, vamos Uhum. debater se o hip hop tá morto, tá ligado? Tipo, eu acho que é um cara, quando ele lançou também o disco com o... Caramba, como é o nome do
do Marley, que ele lançou o disco. Damian? Não. É o Damian. É o Damian, Damian? Damian Marley, exatamente. Foi um disco assim que a gente não imaginaria o Nas nele, sabe? Tipo, Total. com o cara do reggae ali e tal. Então acho que ele é um cara que ele quebra barreiras, a relação que ele teve ali também com a Amy Winehouse. Sim. Não, fez ele é até um muito som importante. junto, ele né? é um cara, tipo, totalmente influente, importante. Mas pensando em disco, pensando assim, em questão de disco, assim, sim. eu acho Mas que... é o que você falou, acho que o Illmatic, ele colocou a barra tão lá em cima, né, mano, que realmente, pra mim, ele é um clássico e, porra, se torna muito difícil superar ele, né, até pro próprio artista, né, tanto que tiveram releituras do Illmatic, O Illmatic né, 2, tipo, os negócios assim. E eu também não... Tem essa escolha de beat, né? Que ele sempre foi meio ruim, assim, pra escolher beats bons. Tem isso, né? Os MCs bons que escolhem mal o beat, né? Acho que isso aí também não que seja uma opinião impopular, mas eu acho que isso acaba diminuindo a vida útil, né, de um MC, né? Porque tem muitos que escolhem muito mal os beats, né? Você fala, caramba, o maluco vem numa ideia pesada, mas olha esse beat que ele tá acabando comigo. Mas é uma visão quadrada que o cara vai ter da música, né? O cara tá pensando numa caixa ali, tá ligado? Se o cara não sair dessa caixa, ele vai escolher mesmo aquele mesmo tipo de beat, aquele mesmo tipo de tempo pra tá rimando, enfim. E vice-versa também, os caras que escolhem bem o beat, né, trabalham com os produtores foda, mas só fala merda no mic, né? Isso tem bastante. Você tá separando uma outra aí, ô Mascari? A gente já tá chegando nos finalmente, só pra vocês saberem. Tá? Demorou. Eu vou deixar uma só pro final pra não explicar tudo mais, é isso. Eu vou acrescentar... Eu tenho uma aqui que é impopular e eu não vou entrar hoje no rap nacional porque eu não quero ser cancelado. Deixa. Eu vou Aliás, falar... tem isso também, né? Acho que além dessa crítica que a gente sofre porque vão questionar a nossa carteirinha do rap, isso foi um lance que quando eu comecei a escrever sobre rap, mano, eu lembro que às vezes eu ficava pensando, puta, será que eu deixo um argumento preparado porque um dia vai vir uma pessoa falar, quem é você pra falar tal coisa? Felizmente nunca aconteceu, tá ligado? Aí agora eu já tenho uns anos nas costas ali que eu falo, eu já tô no rap nacional há X anos, aí não tem mais o que falar. Quem tá na primeira mixtape da MC, posso rebater. Qual é a faixa 4 do disco? O que ele quis dizer com tal? Então, assim, aí você já consegue se proteger um pouco mais. Mas, por outro lado, esse lance do rap, eu acho que desestimula um pouco a molecada a entrar, porque fica com medo dessa responsa, desse embate, que acho que alguns MCs também sentem, mas, por outro lado, acho que é um filtro ali que tem que existir mesmo pra evitar que uma galera nada a ver entre, tá ligado? Mas até perdi a linha do que ia falar, mano, que a gente tava falando sobre esse lance de pedir a carteirinha. O cancelamento, né? O cancelamento que é uma parada hoje em dia que, tipo, isso tem acontecido muito com um rolê mais de militância e tal, né? De tipo, pô, o cara é machista, então cancela o cara é homofóbico, cancela o cara, tá ligado? Eu acho que se a gente quer mudar a sociedade, no mínimo a gente tem que ir pro debate ali, né? Tentar, tipo, botar a visão e... É que tem casos e casos, né, Edu? Acho que tem casos e casos, né? Exatamente. Por exemplo, quando teve aquele caso do Emicida com as meninas feministas, eu acho que, tipo, aí é um caso, tá ligado? Tipo, foi um erro ali numa música que aí eu acho que vale a pena você debater, criar um debate e tudo mais. Agora, você pega o caso, por exemplo, que é a minha opinião do Rafa Moreira, que é, tipo, fazer 4, 5 posts atacando pessoas LGBTs, aí já não vira mais um caso de debate, mano. Aí vira um caso de integridade, tipo assim, vira mais caráter da pessoa, mano, mesmo, tá ligado? Não é um deslize. Então, acho que aí são casos e casos. Acho que, tipo assim, a cultura do cancelamento do rap nunca vai dar certo, mano. Porque a maioria mesmo dos MCs já cometeram vacilo, já fizeram merdas, algumas mais graves, algumas menos. Mas em muitos casos ainda vale o debate, tipo, algumas atitudes machistas que vale a pena trocar ideia, algumas rimas homofóbicas que dá pra trocar ideia, aí vale a pena, tipo, você trocar ideia com o MC branco que faz faz apropriação cultural, como o Brasa já fez em algumas rimas, aí vale a pena o debate, mano. Agora também de como tratam as minas na hora de cancelar. Totalmente, as minas elas são sempre as mais prejudicadas. Por exemplo, quando tem algum caso de um MC pedófilo ou um MC que comete abuso sexual, que é denunciado, e aí ele fala, não fiz. Aí a galera fala, então ele não fez. Agora, quando uma mina, como aconteceu, as meninas, a Lívia e a Bárbara Sweet, que cometeram um caso de racismo, aí elas foram canceladas e não tiveram mais nenhuma chance. Então... Tem esse pé atrás com a Lai também. Então as meninas elas sempre sofrem mais também com essa parada. Então acho que a cultura do cancelamento no rap não é aplicável assim, tá ligado, mano?
Enfim, é uma Entendi. opinião que eu tenho, tá Sim, ligado? sim, também acho. E não tem que ser aplicada porque, em tese, o hip hop tá aí pra Agregar. criar pontes, trocar ideias e tal. E se a gente, tipo, começar a meter o dedo um na cara do outro, a mensagem se perde no meio do caminho, né? sim. Acho que pelo menos a tentativa de troca de ideia precisa existir, né? Total. Lancem as últimas, então, aí pra gente finalizar, porque a gente já Pode deu o lançar. horário aqui. Vou soltar 2 então, mas que não precisa ter debate, só vou soltar aqui. A gente pode debater nas redes depois. Pode A ser. galera vai lá É, pro Twitter. Você e que tal. tá ouvindo o Se você podcast, chegou até comente aqui. Você tá ouvindo até agora, comente aqui o que você acha do que eu vou dizer. Qualquer coisa me xinga lá também. Eu acho que Bakushu do Blues só combina, ou enfim, só agrada a galera Santa Cecílias, da Samambaia e do Taco de Madeira. E eu acho que Frank Ocean rima muito mais. Não muito mais, mas rima mais que o Tyler, The Creator. Seja em flow, rima, enfim. Quando o Frank ele quer rimar, né, desde a época da Odd Future, você pega ele rimando em outros projetos do A$AP lá tudo mais, ele rima mais que o Tyler. Não que o Tyler seja ruim, ou enfim, mas eu acho que o Frank Ocean ele consegue desenrolar mais. Sim. Essa segunda eu acho que, comentando rapidamente aqui, né? O Tyler, ele pegou mal comigo com esse papo também que ele começou a levar. Mas o Tyler, ele sempre foi esse cara que... Mas eu defendo ele. Aí eu defendo ele porque eu acho que ele sempre foi esse cara que odiava rótulo. Desde o começo, Sim, ele sim. odiava esse rótulo. Isso tipo, sim. Mas eu acho que ele também não precisa pegar e dizer assim, não quero saber nada com sim. rap, sabe? Eu Tipo, concordo. Deixa o rap lá. O rap foi importante pra mim em algum momento da vida. Beleza. Renegar acabou. 100% é uma atitude um pouco ingrata. Sim. Ele fala e que não queria ser visto com outros rappers, né? Quando comparados assim no É. futuro, ele queria ser visto como cineasta. Lógico. Foda, Aí mano. até eu que sou mais besta. Mas assim, o Frank Ocean, ele tem essa habilidade do canto, né? Que foi como ele se Total. destacou, mas é o que você falou, ele também tem essa habilidade na rima. Só que aí, quando o cara rima e canta, aí, tipo, fica complicado, né, mano? Mas Porque, ele pô, sabe fazer isso. Não, ele sabe, mas eu digo, fazer é complicado porque, mano, fica injusto o rolê, sabe? É, Tipo, o cara faz bem os dois, aí, tipo, fudeu, E ainda né? é bonito. Pode crer. E essa do Baco, eu acho que tem muito a ver com as escolhas que ele fez também, né? Totalmente. Eu acho que é totalmente. Quando ele surgiu com as primeiras músicas dele ali, junto com o Joe Mads e tal, ele tava indo por um lado ali que agradaria mais uma fanbase ali do rap. Mas a partir das escolhas estéticas e de associação dele, ele acabou agradando mais um público e aparentemente ele se encontrou por lá. Então acho que escolhas da vida, né? Diga lá, Paulo, solta a sua ou comenta alguma aí do Mascari também. Mas não é do rap, mas tá no universo ali. O Bruno Mars é um baita apropriador cultural. E tenho dito. Esse mano faz bobs no cabelo. E é isso, eu não vou dar grandes explicações sobre isso. Eu gosto do Bruno Mars. Não, mas eu não gosto falei também. que ele é ruim. Não, eu sei. É isso que eu tô Mas falando. é que eu acho que vai daquele... Primeiro a gente tem que ver onde que ele tá aí nesse rolê de... Se ele é negro ou se ele não é, porque qual que é a origem dele, se ele pode... É que eu não sei. Então, ele tem um pai porto-riquinho judeu. A mãe e é filipina. É filipina, e aí, tipo, da mistura pareceu uma pessoa preta, Sim. tá ligado? E os filipinos, eles têm uma associação, né, com a cultura negra nos Estados Unidos. É que mas o problema não necessariamente é que, são assim, Mas negros, é né? de coloridos, né? Tipo, Sim. quem agrega todo mundo ali. Mas, por tá, exemplo, tipo, no Black Eyed Peas tem o Apple the Apple lá, que ele é Sim, filipino, mas, tipo... tá ali, não, é, então, você é minoria, passa de você acaba preto. você acaba Sim. colando. Sim. Mas sim, o Bruno Mars tinha muita matéria falando que ele não tirava o óculos, né? Que era um rolê também pra, tipo, Pode crer. ajudar nessa Ajudar nessa configuração aí mais imagem. preta. Tinha também a permanente ali que ele fazia. Eu acho que ele se aproximou de uma estética negra e ali ele se encontrou e acabou ficando, né? Sendo que ele começou a carreira dele Emulou os fazendo discos cover James Brown. de Elvis Presley, né? Tipo, é muito louco isso. Mas acho que foi um cara que ele acabou se encontrando em algum lugar. Ele teve... Era ele que tinha aquele refrão com o B.O.B. lá atrás, não era? Era. Acho que foi o primeiro som dele que eu Foi ouvi. o meu também. Então. É. Mas acho que é divertido o som dele. Aquele som que, Não, tipo... mas né, eu acho eu acho que divertido ele vai também. ocupar o espaço do Michael Jackson no pop. Provavelmente, que o Justin Timberlake tentou, mas eu o acho que pessoal ele tem falou, o The calma aí, Weeknd né? de 4K, aquele The último Weeknd disco. tá tentando. Tá. É. Mas eu acho que o The Weeknd, ele não vai pegar ainda por causa da temática dele, né? É. Que tem muito a ver com sexo. Corno.
corno ser corno. Sim. Acho que Mas não o pega The muito. Weeknd, se ele tivesse ficado naquelas primeiras estéticas dele, que eram bem mais cara underground, e, tipo aquela coisa tipo pesada, sonoridade estranha, pesada, né? eu gostava pra caralho, mas ele tá cada vez se afastando mais, né? Ele deu uma voltada agora que ele criou um personagem Sim, aí, né? sim. Que meteu uma dentadura, mudou o Mudou o cabelo. cabelo. Tá tentando, Coisa né? mais anos Mas 70 ali. eu acho que ele tá perdendo muito tempo com os relacionamentos dele que ele tem, né? Ele tá se Uhum. emocionando com as minas que ele tá pegando e acho que isso tá Tá afetando. afetando um pouquinho a parte musical. Bom, acho que é isso, né? Acho que tinha muito mais aí pra falar, mas por hoje tá bom. Vamos guardar pra uma parte 2. Podemos guardar pra uma parte 2. Ó, pra você que não sabia, tinha um outro convidado aí que era pra ter vindo, mas teve uns probleminhas, o senhor Ronald Rios. Espero que ele esteja aí na próxima pra trocar uma ideia com a gente. Acho que ele ia acrescentar bastante. Ainda Inclusive mais poderia no ser. Eminem. Na parte de Eminem acho que ia Não ser da fica hora. bravo comigo, não. E, bom, acho que tem bastante pano pra manga. Se você quiser continuar esse papo, vamos pro Twitter, né? Mascari vai estar lá, Paulo vai estar lá, eu vou estar lá. Acho que é um assunto que rende bastante. A gente podia pensar numa hashtag pra jogar, de repente, para as pessoas falarem. Vocês têm alguma ideia? Que é opiniões impopulares do rap. Acaba ficando rap grande. impopular. Rap impopular? Rap impopular é bom. Rap impopular. Boa aí, ó. Hashtag Rap impopular. Marca ela, joga lá no Twitter e fala qual que é a tua opinião impopular. E se também quiser marcar a gente vai debatendo lá. Acho que é um assunto aí que continua. Se algum dos artistas que a gente citou aqui se sentir de alguma forma ofendido ou atacado, pode vir falar com a gente que a gente está aberto a falar. A ideia não é atacar ninguém aqui, a ideia é realmente trocar uma ideia. Expressar opinião. É Porque lógico, todo mundo tem opinião, sua, pô. sim. Até porque eles também devem ter uma opinião impopular sobre outro artista. Lógico. Com certeza. Então é isso. Tipo, E a em gente... relação à mídia também, né? Pode É. ser que o nosso trabalho também, de alguma forma, Total. não seja dos melhores para eles. E acho que a gente tá aqui um para puxar o outro para cima, né? Acho concordo. que esse é o caminho. Então é isso. A gente leva esse papo aí pro Twitter, quem tiver afim. E agradeço aí ao Mascari mais uma Tamo vez junto, por ter irmão. colado. Valeu, Paulo. valeu. Seguimos Valeu. juntos. E até amo, uma Paulo. próxima. É nóis. Mano.